Cumprimentando a todos, declaro aberta a 34ª sessão ordinária da Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado da Bahia. E eu já coloco em discussão a ata da sessão anterior. Não havendo quem queira discutir, declaro aprovada. Já partindo para o primeiro tópico da nossa pauta, nós temos os processos de natureza aposentadoria. E o primeiro processo que nós temos é da relatoria do conselheiro Antônio Honorato. Assim, eu indago... Para facilitar, eu estou com uma certa urgência fora, e aí eu vou pedir para retirar meus processos meus, a próxima sessão, adiar. Todos. Certo, conselheiro. Compreendemos, Vossa Excelência tem compromissos médicos, não se preocupe, adiaremos então para a próxima sessão. Assim, fica adiado o processo de número 2096, do ano de 2012, natureza aposentadoria, o processo de natureza atos de pessoal de número 7.383, do ano de 2024, também está adiado para a próxima sessão. O processo de número 5.975, do ano de 2024, assim como o processo de número 8.274, do ano de 2024, são processos bastante similares, ambos oriundos da Defensoria Pública do Estado. Assim, eu pergunto aos excelentíssimos julgadores se há algum óbice de proceder à apreciação dos próximos processos de admissão de pessoal em bloco, porque ambos dizem respeito a casos bastante semelhantes, que já tem, inclusive, precedentes no ambiente desta Câmara. Trata-se de processos de registro de ato de admissão de pessoal, instaurado perante este Tribunal de Contas, tendo por objeto o exame da legalidade da admissão de profissionais para o cargo de analista técnico pela Defensoria Pública do Estado, sob o regime especial de direito administrativo. Já destaco que a atuação da Defensoria Pública não pode ser descontinuada sob pena de violação dos direitos fundamentais de acesso à justiça e também à defesa dos mais vulneráveis, ambos garantidos constitucionalmente. Nesse sentido, a contratação temporária realizada pela Defensoria Pública do Estado, além de ser uma solução pragmática diante das circunstâncias existentes, encontra respaldo em princípios maiores, como é o caso da dignidade da pessoa humana, da eficiência administrativa e da continuidade dos serviços públicos essenciais, os quais também devem ser considerados no julgamento deste caso. Sendo assim, respaldada nos precedentes desta primeira Câmara e também da segunda Câmara, assim como do plenário deste tribunal, tendo em vista que a Defensoria Pública é uma instituição essencial à função jurisdicional do Estado e que a continuidade da prestação dos seus serviços não pode ser comprometida pela mora legislativa, eu entendo ser justificável, de forma excepcional e temporária, a contratação por meio de processo seletivo simplificado, sob o regime especial de direito administrativo. Assim, senhoras e senhores, eu voto pela concessão do registro, seguindo a recomendação do Ministério Público de Contas, para que sejam oficiados os chefes dos poderes executivo e legislativo, a fim de que tomem ciência da excepcionalidade desta decisão. É assim que eu voto. O processo está em discussão. Os processos estão em discussão. Não havendo quem queira discutir, declaro aprovado e já faço a sua conferência. Ingressando agora no tópico referente a recursos estaduais atribuídos a municípios, o primeiro processo que nós temos, o processo de número 10.298, do ano de 2023, que se trata de um retorno de vista, está prejudicado em virtude da ausência do conselheiro Hinaldo, que faz parte do quórum. Assim, nós passaremos direto ao tópico referente a recursos estaduais atribuídos a entidades e instituições. O primeiro processo é o de número 31, do ano de 2021, que tem como relator o conselheiro Antônio Honorato, que já adiou para a próxima semana. Então, passo agora para o processo de número 6.450, do ano de 2021, oriundo da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, ACAR, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, a SDR,
tendo como conveniente a Associação Beneficente Josué de Castro. Eu sou a relatora do feito e farei, então, uma leitura resumida do voto. Trata-se de processo de tomada de contas referente à gestão dos recursos públicos estaduais, repassados por meio do convênio de número 215 do ano de 2012, firmado entre a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, a CAR, e a Associação Beneficente Josué de Castro, no valor de R$ 659.620, tendo como objeto a capacitação de beneficiários no fortalecimento à produção, comercialização e consumo de alimentos saudáveis, beneficiando 1.200 famílias em diversas comunidades no município de Itabuna. A vigência do ajuste foi de junho de 2012 a agosto de 2016. Conforme consta do relatório, a 4ª Coordenadoria de Controle Externo opinou pela aprovação com recomendações e imputação de débito ao senhor Diego Samuel Felizardo Silva, no montante de R$ 30.176, e ainda pela aplicação de multa ao senhor Wilson José Vasconcelos e também ao senhor Diego Samuel Felizardo. Considerando a lista de beneficiários e os relatos relativos à ocorrência de capacitações dos beneficiários, é possível concluir que o objeto pactuado foi cumprido. Quanto à gestão financeira dos recursos repassados por meio da primeira e da terceira parcelas do convênio, nos valores de R$ 200.000 e R$ 259.620, respectivamente, em relação à 4ª parcela, constou irregularidades que ensejaram o prejuízo ao erário no montante de R$ 2.144. Posteriormente, com a complementação da prestação de contas da 2ª parcela, que foi apresentada de forma intempestiva, apurou-se que dos R$ 200.000 repassados, houve a comprovação de R$ 171.967, restando, portanto, um saldo de R$ 28.032, sem a apresentação dos respectivos documentos comprobatórios acerca da sua aplicação no objeto conveniado. Tais valores devem ser objeto de imputação de débito, com exceção daqueles que foram destinados a despesas bancárias. Com isso, eu entendo que o valor referido não pode ser objeto de ressarcimento sob pena de enriquecimento Estado diante da sua própria ineficiência. Assim, eu promovo a glosa dos valores relacionados a tarifas bancárias em consonância com decisões anteriores desta Câmara, que já trataram da matéria e, assim, o valor do débito deve ser imputado de forma solidária, correspondente ao montante de R$ 28.860,50. Diante desses elementos e sem embargos das ressalvas, eu entendo que a matéria merece um juízo aprovativo, sobretudo pela constatação de que o objeto convenial foi executado, fazendo com base na súmula de número 21 deste respeitável Tribunal de Contas, que traz o seguinte, o teor da súmula: aprovação de contas com ressalvas e imputação de débito, hipóteses, em virtude da aplicação dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e do devido processo legal, é possível a emissão de juízo aprovativo com ressalvas e imputação de débito quando, primeiro, não tenha sido identificada em uma análise conjunta irregularidades cuja gravidade enseja a desaprovação das contas. E, segundo, não haja indícios de dolo, má-fé ou locupletamento ilícito por parte do gestor. E, terceiro, o débito apurado não seja substancial diante do volume dos recursos geridos. Fecho aspas. Portanto, é exatamente o caso que nós temos nos autos, diante da transferência do valor de R$ 659.620, tendo a ausência de comprovação apenas do valor de R$ 28.032. Por tudo isso, eu voto, considerando as razões expostas e acolhendo parcialmente os opinativos da 4ª CCE e do Ministério Público de Contas, pela aprovação da tomada de contas com ressalvas. Pela imputação de débito de forma solidária ao senhor Diego Samuel Felizardo Silva e à Associação Beneficente Josué de Castro, no montante de R$ 28.860.
e ainda pela aplicação de multa sancionatória no valor de R$ 1.000 ao senhor Diego Samuel Felizardo, bem como pela expedição de recomendações à ACAR. Esse é o voto, senhores, que está em discussão a partir deste momento. Não havendo quem queira discutir, eu o declaro aprovado e já faço a sua conferência em ato contínuo. Passaremos agora à sessão referente a contratos, convênios e parcerias e licitações. Apregou o processo de número 12.767 do ano de 2023. A outorgante foi a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia e o outorgado o senhor Robério Rodrigues Silva. Como é um processo em que tem a aplicação do artigo 34 da resolução de número 11, eu irei então fazer uma leitura sintética do relatório, para então solicitar a manifestação do Ministério Público de Contas em mesa. Assim, em relatório, trata-se de prestação de contas referente ao termo de outorga identificado, celebrado pelo Estado da Bahia por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa, tendo como outorgante o senhor Robério Rodrigues Silva, coordenador do projeto, que teve como objeto o apoio financeiro à execução do projeto de pesquisa intitulado Estratégias de Suplementação para a Produção de Novilhos Precoces e Super Precoces de diferentes grupos genéticos em condições de pastejo, com vigência para 24 meses, tendo sido posteriormente prorrogado para mais 36 meses. No total de recursos repassados pela outorgante, que foi dividido em 2 parcelas. Assim, do exame pela auditoria, não foi reportada nenhuma irregularidade, estando a execução financeira em conformidade com os critérios aplicáveis. Aportados neste tribunal, a 5ª Coordenadoria de Controle Externo se manifestou pela aprovação das contas do termo de outorga com base no ordenamento pertinente. Portanto, de acordo com a resolução de número 11 do ano de 2024, no seu artigo 34, eu colho, neste momento, a manifestação do Ministério Público de Contas na pessoa da procuradora doutora Érica. Com a palavra. Bom dia a todos, excelentíssima conselheira Carolina Matos, excelentíssimos conselheiros aqui presentes, todos os presentes aqui e os que nos assistem de forma virtual. Considerando que, apesar da constatação da auditoria quanto ao atraso no repasse dos recursos previstos no ajuste, verificou-se que eles foram integralmente repassados sem prejuízo à execução da avença. Considerando ainda que não foram verificadas pela CCE falhas na execução financeira e que foi evidenciada a execução física do projeto pactuado, mediante o termo de outorga em análise, mediante atesto de profissional qualificado para tanto, o Ministério Público de Contas opina pela aprovação do termo de outorga APP 104 de 2016, com recomendação à FAPESB para que observe os prazos de liberação de recursos, a fim de não comprometer o seu adequado adimplemento. É o parecer. Obrigada. Obrigada, doutora Érica. Portanto, agora, já com o parecer do Ministério Público de Contas, eu passarei ao voto. Tendo sido comprovada que a execução financeira das receitas e despesas do projeto foi regular, resultando em um saldo de R$ 1.540, quantia que foi devidamente restituída ao erário, os valores reportados foram auditados e não se verificou qualquer irregularidade ou desvio na aplicação destes recursos. No que tange à execução física do projeto, a Diretoria Científica de Inovação da FAPESB emitiu parecer técnico atestando o cumprimento integral das metas pactuadas. Assim, com base no conjunto probatório acostado aos autos e no exame da 5ª Coordenadoria, eu entendo que a prestação de contas relativa ao termo de convênio não merece o juízo reprovativo por parte deste tribunal, embora justifique a expedição de recomendações direcionada ao outorgante. Assim, acompanhando a equipe técnica e também o Ministério Público de Contas, eu voto pela aprovação das contas do senhor Robério Rodrigues Silva, responsável pela aplicação dos recursos recebidos por meio de termo de outorga, firmado com a Fundação de Amparo, firmado com o Estado da Bahia por meio da Fundação de Amparo,
com fundamento no artigo 24, inciso 1º da Lei Orgânica deste Tribunal, combinado com o artigo 122, inciso 1º do Regimento Interno. Também voto pela expedição de recomendações à FAPESB para que, em futuros ajustes, observe rigorosamente os prazos estabelecidos para a liberação dos recursos, conforme artigo 4º e 5º da Resolução de número 144 do ano de 2013 deste colendo Tribunal. É esse o voto, senhores, que está em discussão a partir deste momento. Não havendo quem queira discutir, declaro aprovado e já faço a sua conferência. Não temos mais processos na nossa pauta e, assim no que ocorrer, eu indago aos presentes se gostariam de se manifestar. Não havendo quem. Com a palavra, o conselheiro honorato. Agradecer a presteza e a maneira como Vossa Excelência conduziu o trabalho de hoje, produzindo bem, mas sem tanto atrapalhar a minha consulta. Muito obrigado. Saúde é prioridade, né, conselheiro? A saúde é prioridade. Obrigado. Então, senhoras e senhores, agradecendo a presença de todos, em especial do nosso colega, conselheiro Judásio, que sempre tem toda disponibilidade na composição de quórum desta primeira Câmara. Agradecendo também a presença de todos aqui que se encontram no plenário, a doutora Érica, também os serviços do secretário, doutor Luciano, serviços técnicos do SEDASC, também da taquigrafia, da Secretaria-Geral e ainda dos ajudantes de plenário, é que eu dou por encerrada a sessão, desejando a todos uma excelente semana.